Santos de Deus, na semana que passou nós estudamos o artigo de Fleming, que nos falou sobre a eleição não baseada em fé prevista. Foi o que nós estudamos na semana que passou. Hoje nós vamos estudar o artigo 10, onde nos diz em que de fato a eleição se baseia, se fundamenta, se origina, que é justamente o que vocês estão vendo aqui no slide, onde vocês acompanham a leitura, para que depois a gente possa fazer nossos comentários, aplicações em relação ao que está sendo prescrito pelos cânones de Dort no artigo 10. Então a pergunta não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Diz que a eleição baseia-se no beneplácito de Deus. Então, a causa dessa eleição graciosa é tão somente o beneplácito de Deus, o qual não consiste de haver Deus escolhido de entre todas as condições possíveis umas certas qualidades ou ações dos homens como requisito para a salvação, mas consiste em que ele, de entre a multidão dos pecadores, adotou para sua possessão certas pessoas, pois está escrito: ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, e já fora dito a ela, no caso a Rebeca, o texto lá se refere: o mais velho será servo do mais moço. E também, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E ainda, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, que é justamente a parte B do versículo de Atos, capítulo 13, versículo 48. Então, aqui está o fundamento da eleição, o beneplácito de Deus. Por favor, gostaria que os santos fossem lá para o texto de Efésios. Efésios capítulo 1. Versículo 5 diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo também faz menção sobre o beneplácito de sua vontade, da vontade de Deus, na carta aos Efésios. Aqui, Paulo está fazendo menção desse mesmo beneplácito no texto de Atos, capítulo 13. Gostaria que vocês entendessem que Paulo foi o apóstolo designado por Deus para pregar de forma muito específica aos gentios. E de uma vez por todas, mesmo que eu vá ficar, e que é da minha obrigação, citando e relembrando sempre esse termo, mas que vocês procurem assimilar que a palavra gentil, quando aparece no texto bíblico, diz respeito a pessoas de outras nacionalidades. Podia ser um romano, podia ser um italiano, que no caso tem a ver com a questão de Roma, podia ser um alemão, qualquer um outro ser ou pessoa que pertença a outra nacionalidade. Então a palavra gentil, ela representa, ela é uma representação, como também a palavra grega, mas aqui no texto gentil. Então quando aqui está falando sobre gentios, já está dizendo tudo, ele não está se referindo aos judeus, está se referindo aos gentios, está se referindo a quem? Pode ser
um gentio de qualquer outra nacionalidade. O que eu quero que se entenda é isso, porque isso é o que se deve entender no texto. Que a palavra gentio, ela representa, ela é uma parte que representa um todo. Então é uma palavra que representa todas as pessoas de outras nações, com exceção do povo judeu. O povo judeu já é descrito como os judeus. Gentios, aí pode ser pessoas naquela época ali da Sicília, da Pisídia, de Antioquia, uma série de outros, da Tessalônica, da Bereia, que não eram judeus, que eram povos nativos naquelas nações. Então a palavra gentil é isso, certo? Então Paulo foi designado por Deus para ser pregador de forma assim, muito enfática dos gentios, e Pedro dos judeus. Isso não quer dizer que fora proibido a Paulo de pregar a judeus e nem a Pedro de pregar a gentios. Pelo contrário, Paulo teve oportunidades que pregou a judeus, Pedro teve oportunidade que pregou a gentios. Mas a ênfase do ministério apostólico da pregação do Evangelho de Paulo foi aos gentios, e de Pedro foi aos judeus. Então, por isso que nós vamos encontrar diversos textos da Bíblia, como nós estamos encontrando aqui em Atos 13, versículo 48, Paulo dizendo que os gentios ouvindo isto, ouvindo o quê? A pregação do Evangelho, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E diz o texto que creram todos os que haviam sido destinados para a vida, todos os gentios que foram destinados para a vida. Esse todos aqui significa todos os gentios que creram foram destinados para a vida. Isso não quer dizer que todos os que ali estavam creram, não, mas todos os que creram. Os gentios que não creram não foram destinados para a vida. Mas o enfoque maior do artigo 10 é justamente sobre o beneplácito de Deus. O que vem a ser o beneplácito ou o beneplácito de Deus. A gente pode não definir ou não dar um conceito específico. Temos vários conceitos para isso, mas podemos criar um conceito segundo, tudo é baseado nas Escrituras, que defina o que é esse beneplácito. Aqui a gente tem uma definição em termos de apresentação deixa eu usar o termo, de apresentação da ação salvadora de Deus. Vejam bem, por isso que eu enumerei 1, 2, 3. A causa dessa eleição, que não é uma eleição baseada em fé prevista, como a gente viu semana passada, onde se fundamentam alguns credos heréticos, de que a eleição ela veio a existir porque Deus olhou para o futuro e viu que certas pessoas iriam crer, como esses que Paulo disse aqui que creram, os gentios. Não, a gente deixou bem claro isso. Deus, para começar, Deus para eleger não precisava olhar para o futuro e nem precisou, porque se Deus tivesse feito isso, Deus teria criado uma condicionalidade, que foi uma palavra que eu muito toquei a semana passada no estudo. E aí a eleição deixaria de ser algo incondicional, passaria a ser algo condicional. Condicionado pelo quê? Pelo um Deus que seria um Deus limitado, que para poder eleger teria que olhar o futuro que ele mesmo criou para poder dizer quem ele ia eleger. Veja que absurdo, incoerência
doutrinária, teológica. Então, como essa eleição não é fundamentada em uma fé prevista, e sim no beneplácito de Deus, então a causa dessa eleição é tão somente esse beneplácito. E o que é esse beneplácito? Esse beneplácito é isso que agora começa a ser definido. O beneplácito, qual não consiste de haver Deus escolhido de entre todas as condições possíveis. Aqui a gente falou semana passada sobre fé prevista. Imagine qualquer condição, qualquer uma que você imagine que possa existir. Nenhuma delas foi usada por Deus, nem foi fundamento para essa eleição. Isso é beneplácito. É Deus agir livremente, segundo o conselho de sua vontade. A gente já está definindo o beneplácito. Sem olhar para nenhuma condição possível no homem ou em outro ser, que poderia ser os seres angelicais, os anjos, ou a sua própria criação, ou qualquer outra coisa, olha, qualquer condição ou condições possíveis, umas certas qualidades ou ações dos homens como requisito para a salvação. Isso é o beneplácito. Isso significa beneplácito da vontade de Deus. Deus elegeu sem fundamentar essa eleição em qualquer condição possível, ou qualquer qualidade possível, ou qualquer ação possível, como requisito para a mesma. Qual fora o requisito exigido por Deus para que Cristo, ou melhor, para que houvesse a nossa salvação, para que houvesse um substituto para nós? Esse substituto teria que ser o quê? Tudo bem, eu sei que vocês estão citando os atributos, mas ele teria que ser Deus. E ao mesmo tempo, homem. E homem sem pecado. Mas ser gerado do ventre de uma virgem sem pecado. Quer dizer, essa pessoa divina, que no caso é a segunda pessoa, teria que receber, como recebeu, a natureza humana, a nossa natureza humana sem pecado, gerada pelo próprio Deus. Quem é que gera a vida? Que é aquele que gera a vida para todo o ser humano. E ele gerou a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, a qual ele obteve, ele a recebeu. Isso é uma coisa fundamental a entender. Não foi a natureza humana que recebeu a pessoa divina de Jesus. A pessoa divina de Jesus é que recebe a natureza humana. E não são duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. É ele ser divino, ser Deus e ser homem. É ele ser uma pessoa divina com uma natureza humana, a nossa, que é formada de carne, como diz, carne e osso. Mas vamos usar a prescrição correta. Formada de carne, que é corpo, e espírito. A gente tem que lembrar que Jesus tem uma alma ou espírito, tanto faz, alma e espírito é a mesma coisa, igual a nossa. A sua natureza humana ela é composta de um corpo físico e de alma, além de ser também de uma pessoa divina, e é um ser divino, o próprio Deus, que já existia
Sempre existiu. Então, a gente precisa entender isso. Então, o beneplácito é isso aí, irmãos. Se alguém um dia chegar nesse texto, por exemplo, de Atos 13, 48, ou aqui, ó, Efésios 1, 5, onde diz que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo, de acordo com o beneplácito de sua vontade. Da vontade de quem? De Deus. Que é o que Paulo discorre em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Então, se alguém chegar para vocês, isso tanto alguém de uma igreja que tenha um pastor fiel, que seja fiel, para tirar alguma dúvida, o caminho é esse. Se for alguém que faz parte de uma igreja onde o pastor é infiel e a igreja também é infiel, o caminho é esse. Confrontar. E é isso aí que faz com que o evangelho seja promovido, propagado, e que faz com que o evangelho tenha progresso. Progresso significa mostrar o que é certo. O que é certo se mostrar em nossas vidas, através da fala, do explicar e do condizer a vida de acordo com esta verdade. Morrer abraçando esta verdade. Não negá-la de forma alguma. Porque no dia que você, meu irmão, negar essa verdade, deixa eu consertar a afirmação. Se alguém aqui algum dia negar essa verdade e abraçar novamente a lama da qual ele saiu, ou o vômito, ou o erro, qualquer outra coisa, se caracterizará e será mostrado que na vida dele ele nunca foi um regenerado, e apenas e tão somente o que diz lá em Hebreus capítulo 6, um iluminado. Ser iluminado é uma coisa, tem que estar assim iluminado dentro dessa igreja reformada. Que às vezes não sabe. Ser iluminado é uma coisa, ser regenerado é outra. Ser temente a Deus é uma coisa, ser regenerado é outra. Ser temente a Deus é uma coisa, ser iluminado é outra. O iluminado lá no texto de Efésios, de Hebreus, estava dizendo que prova do dom da salvação, prova do Espírito, mas não tem o Espírito. Vamos lá, Hebreus capítulo 6, pode ir lá e ler. Essa é uma condição indispensável, saber que a eleição, ela vem desse beneplácito. Mas esse segundo ponto, e dando continuidade, diz, mas não consiste em condições possíveis, nenhuma, nem qualidades, nem ações, mas consiste ainda como conceito de beneplácito, mas consiste em que ele aqui como é da luz do Deus, de entre a multidão dos pecadores, adotou para a sua possessão certas pessoas. Quando foi que Deus fez isso, irmãos? Vocês estão lembrados que tempo foi que, quer dizer, não sei me referir a tempo, mas quando foi que Deus fez isso? As Escrituras dizem que Paulo escreveu essa mesma carta aos Efésios e diz quando foi que isso aconteceu. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Deus escolheu essas pessoas dentre a multidão de pecadores e adotou para a sua possessão certas pessoas? Quando foi? Antes da fundação. É uma coisa que também tem que se saber. Isso é como se diz, isso é alfabetização, o beabá da doutrina bíblica. Deus não predestinou no tempo, não elegeu no tempo, foi antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo tinha tempo? Por quê? Porque Deus criou o tempo depois. O tempo foi criado depois, antes da fundação do mundo, quando não existia nada disso que nós hoje sabemos que existe. Não tinha tempo.
E o próprio Deus, onde ele está nesse momento, ele não está condicionado ao tempo. Quem é condicionado ao tempo somos nós, que Deus criou para que vivêssemos nele. Então não existia tempo. Então, essa eleição não foi no tempo, foi antes do tempo existir. E Deus não sonhou, como tem alguns ditados que aí fora diz. Deus sonhou, pensou. Não, mas nas próprias afirmações, né? Deus sonhou, pensou, idealizou. Não, Deus decretou. O santo e glorioso monarca do universo, de toda a terra, decretou, adotando para sua possessão entre a multidão de pessoas que ele havia de criar e que seriam pecadores porque iriam pecar. Observe que o pecado foi decretado onde? O pecado foi decretado aqui antes da condição. Quem diz que o pecado foi decretado no tempo, também se engana. Deus já havia também decretado o pecado. Se Deus já havia decretado a nossa eleição, se Deus já havia decretado que Cristo um dia iria se encarnar, tomar a nossa natureza humana, Deus também já havia decretado o quê? O pecado, que foi a causa de Cristo ter que se encarnar para cumprir a exigência de Deus, e que ser humano nenhum cumpriu, e cumpriria e cumprirá, jamais cumprirá, para nos resgatar como possessão. Então, tudo que acontece no tempo, Deus decretou antes. Existem duas palavras chamadas na doutrina bíblica. Não está dentro da... Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Essa palavra foi criada pela Academia Teológica. Chama-se infralapsarianismo e supralapsarianismo. Nós seguimos a linha bíblica do supralapsarianismo, que Deus decretou tudo antes e que agora acontece no tempo. A queda do homem foi decretada, a criação foi decretada, tudo antes, nada no tempo. Nada aconteceu no tempo, porque seria o tipo de uma afirmação dizer assim, que Deus falhou, que foi pego de surpresa. Porque ele fez tudo perfeito, ele mesmo diz lá em Gênesis, e de repente um imprevisto aconteceu. Não. Deus criou com esse propósito. Agora, se vocês me perguntarem, eu não vou responder porque as Escrituras não revelam. Dizer, mas por que foi que Deus fez isso? Porque Ele quis. Não está nas Escrituras revelado porque Deus quis fazer dessa forma. Deus poderia ter criado e nunca termos pecado. O homem poderia. Mas Ele quis criar, quis que o pecado se infiltrasse e que Cristo viesse, que Cristo tomasse nossa natureza humana, que tudo isso acontecesse. Mas a única coisa que nós sabemos é que em tudo isso, Deus é glorificado. Deus, em tudo isso que Ele fez, é glorificado. E nós sabemos em tudo isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 11, dos versículos 33 a 36, que Deus, em sua sabedoria, fez tudo isso. E essa sabedoria, ela é, para nós, incompreensível. Ela é tão profunda, ela vai tão além de nós que nós não podemos definir por que foi que Deus fez isso. Porque a coisa criada não pode definir aquele que a criou. A gente pode até tentar, mas a gente vai esbarrar num certo momento e não vamos ultrapassar. Porque a nossa mente não vai ultrapassar, porque nós não conseguimos avançar. Porque a coisa criada não consegue avançar. Pode para pensar aí, diga assim, vou pensar e tentar descobrir por que é que Deus fez isso assim. Mas não diz, ele só vai dizer lá em Deuteronômio, as coisas criadas, reveladas, são para
o homem crente, está aqui nas Escrituras. E as que Deus não revelou pertencem a Ele. Não é segredo, não é mistério, é porque Deus não quis revelar. Tem pessoas que dizem, é o segredo, né? Os segredos de Deus, que Deus não quis revelar. Não, Deus simplesmente não quis revelar, porque Ele não achou necessário. Não é da competência nossa questioná-lo por causa disso. Então, consiste em que Ele, diante a multidão dos pecadores, adotou para sua possessão certas pessoas. Pois está escrito, aí é o terceiro tópico, ainda não eram gêmeos nascidos. Vocês lembram quem eram esses gêmeos? Jacó e Esaú. Não eram gêmeos nascidos, Paulo está narrando isso lá em Romanos capítulo 13. Isso é um episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento. Nem tinham praticado o bem ou o mal, porque eles não tinham nascido ainda. E já fora dito a ela, a mãe, que era Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Quem era o mais velho? Esaú. O mais velho, Esaú, será servo do mais moço, que era Jacó. Vocês conhecem, né? Se não conhecem em detalhes, mas pelo menos tem uma síntese, um resumo de como foi a história de Esaú e Jacó. O que foi que Deus decretou para que acontecesse e aconteceu para que o mais velho se tornasse servo de Jacó. Esaú é pai de que nação? Vocês lembram? Os Edomitas. E Jacó? Os israelitas. Duas linhagens estavam no ventre, duas nações no ventre de Rebeca. Os cabeças federativos no Antigo Testamento de duas nações. E aí o resto eu não preciso contar, não vai passar muito aqui, em detalhes, o que foi que Esaú fez para que isso se confirmasse. Vocês sabem o que Jacó também fez, né? Para que se confirmasse. E ainda, aí é o que nós lemos aqui em Atos 13, parte B do versículo 48, todos os que e creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Irmãos, o que nos conforta acerca da pregação do Evangelho, quando eu falo do Evangelho, é o Evangelho com E maiúsculo, e bem grande, e em negrito, bem vivo assim, textualmente falando. Quando nós falamos o que nos conforta acerca do Evangelho, é que pregação, melhor, vamos trazer a base, é que a vida de uma igreja que prega o verdadeiro Evangelho, a gente tem que usar sempre essa expressão verdadeiro Evangelho. Por que, pastor, usar sempre essa expressão verdadeiro Evangelho? Porque existe um falso Evangelho, meus irmãos. As Escrituras estão repletas. Que o verdadeiro Evangelho, quando ele é pregado por uma igreja, da forma como ele está se apresentando no texto sagrado, faz com que essa igreja tem vários adjetivos que a gente poderia usar, mas que ela tenha sossego, ela tem sossego em saber que só irão adentrar a esta possessão que Pedro está falando nas suas cartas, né, que é a propriedade peculiar de Deus. O povo eleito é propriedade peculiar, possessão peculiar de Deus. Aqueles que Paulo está dizendo aqui que foram destinados para a vida. Porque se fosse poder de pregação, Jesus teria convertido com a sua mensagem, que é o próprio Evangelho encarnado, todas aquelas pessoas que ouviram Jesus falar.
do Evangelho. E teve uma cidade que era chamada Cidade de Jesus, mesmo Jesus tendo nascido em Belém de Judá, na Galileia. Jesus morou muito tempo, que era chamada Cidade de Cafarnaum, a cidade que Jesus morou. E que lá Jesus pregou. E não houve sequer, no tempo de Jesus, depois houve, mas no tempo de Jesus, contemporâneos de Jesus, nenhuma conversão. Que houve em meio ao judaísmo várias pessoas que chegaram, bateram de frente com Jesus e disseram: tu és filho de Satanás, filho de Beelzebub. Quem é que estava falando isso? Quem é que estava pregando? O próprio Jesus. Aí eu pergunto a vocês: essa pregação tinha poder? O próprio Evangelho encarnado. Jesus é o Evangelho. Então não é poder de pregação, não é status de denominação, seja lá quem for aqui no Brasil, ou qualquer parte do mundo, não é números, não é ações simpatizantes, não é maneira de tratar. E eu não estou dizendo que o Evangelho da Graça trate ninguém mal, mas ele aponta o mal, que vai fazer com que essas pessoas sejam adicionadas ao que está lá em João 10. O que é que diz João 10? Fala sobre a parábola do quê? Do pastor bom, que chamam de bom pastor. E que diz que haverá um momento em que esse pastor chegará no aprisco, onde está todas as suas ovelhas, e ele vai dar a voz de comando e elas todas vão sair, e ele vai ser aqui na frente e elas todas vão seguir, porque elas sabem a quem pertencem e entendem a voz desse pastor, que é a chamada do Evangelho. O aprisco é o mundo, o contexto geográfico. Mas existe um falso evangelho que, em contrapartida, foi decretado também por Deus, porque Deus foi que decretou a inimizade, bem e mal, falso ou verdadeiro, bom ou ruim. Tudo foi decretado por Deus. Essa chamada antítese, contrário, o que é contrário. Então, muita gente, por exemplo, fala sobre anticristo, anticristo, anticristo. Quem são os anticristos? Ou quem é o anticristo? O anticristo é o próprio falso evangelho. E quem são as pessoas que compõem esse falso evangelho? Os anticristos. Anti é contrário. Todo aquele que é contrário ao que é verdadeiro, ao que é correto, é anti. É o anticristo. Nós não somos anticristos. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque na próxima artigo nós vamos falar sobre essa eleição como sendo algo imutável, para passar a palavra para os irmãos. Mas que fique bem definido o que é beneplácito. Beneplácito é isso aqui. É Deus ter eleito, sem olhar nenhuma condição, nenhuma qualidade, nenhuma ação dos homens, como pré-requisito para a salvação. Isso antes da fundação do mundo. E tem mais uma coisa: Deus não precisou olhar para o futuro, não, viu? Isso é doutrina herética. Se Deus olhasse, Deus estaria anulando o ato da incondicionalidade da salvação. A salvação não é condicional, ela é incondicional. Pergunta? Alguma dúvida? Quer dizer, dúvida é a pergunta, né? Algum adendo, melhor dizendo? Quando